Olá, nobres amigos. Eu sou o Príncipe Lucas Possalski, o Príncipe Exilado, e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre as taxas e tarifas do feudo. Esse é mais um daquela série do eu vou refazer porque não ficou muito bom no passado e porque talvez o YouTube esteja para pagar. Enfim, são explicações válidas que devem ser sempre renovadas, sempre trazidas aqui porque eu sei que muitos de vocês talvez ainda não estivessem aqui na época que eu fiz o vídeo, talvez nem o encontrem mais, então vamos fazer de novo porque acho que vale a pena. Enfim, este vídeo é sobre as tarifas e taxas do feudo. E esse vídeo é muito importante para entender uma coisa. Eu já falei quem eram os servos, os outros, na hierarquia do feudalismo, o que eles significavam, quem eles eram de verdade. Este vídeo vai ser muito importante para mostrar um conceito do que é o feudalismo em si. Porque muita gente tem a ilusão ainda de que o feudalismo era um sistema de exploração das pessoas. Era um sistema de eu sou um reizinho, vou mandar em todo mundo, eu vou tirar dinheiro dos outros e fazer o que eu bem quiser. Quando na verdade não é bem assim a coisa, né? Ou pelo menos não era no passado, né? E por isso é interessante entendermos o que eram as tarifas, taxas do feudo. Porque elas não eram meros impostos como nós pagamos hoje, né? No caso ali tinha um sentido claro, bem mais do que tem hoje pelo menos. E uma outra coisa para comentar antes de começar a falar especificamente de cada tarifa, muitas vezes nós temos a ilusão de que, uau, as pessoas eram super exploradas ou coisa assim, e por isso elas eram miseráveis e coisas do tipo. Não, a riqueza ou a miséria na Idade Média não tem tanto a ver com um sistema de exploração em si, mas sim com a ausência de tecnologia, de conhecimentos e de capacidade produtiva mesmo. Sim, as pessoas na época eram menos produtivas do que somos hoje, e por isso elas eram mais miseráveis, é natural. Nada tem a ver com o feudalismo em si. Segunda coisa, nós costumamos acreditar que a quantidade incidente de taxas sobre as pessoas eram muito altas. Porém, é necessário dizer que, como já houve uma minissérie de TV chamado O Quinto dos Infernos, e eles achavam abusivo que se cobrasse 1/5 de taxa em cima da sua produção de riquezas na época, já depois do final da Idade Média. Porque significa que provavelmente durante a Idade Média as taxas cobradas equivaliam a menos de 1/5 de sua produção. Então, por consequência, eles achavam um absurdo lá no século XVII cobrarem 1/5 da sua produção em alguma taxa, seja lá um imposto ou não. Então, não se iludam. Hoje nós pagamos muito mais impostos do que eles pagavam de qualquer taxa feudal na época somadas, tá? Nós estamos pagando muito mais hoje, pode ter certeza. Enfim, um terceiro adendo aqui é que muitas vezes a gente costuma ouvir falar que se cobrava a corvéia, a talha, as banalidades e o dízimo. Que sim, esses são os nomes das 4 taxas que existiam no feudalismo. Mas não necessariamente, poderia até haver cobrança de talha e corvéia ao mesmo tempo. As outras duas, como eu vou explicar depois, não são taxas diretamente pagas para o nobre. Somente a talha e a corvéia são pagas ao nobre. E podemos dizer também da taxa da mão morta, ou aquela ideia lá de primeira noite, coisa assim. Isso são outras coisas, que eu também vou explicar neste vídeo. Mas, sim, a mão morta, pelo menos, eu posso dizer que não era necessariamente um pagamento ao nobre em si. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar das 2 taxas que são diretamente para o nobre, a talha e a corvéia. A talha é o pagamento de um percentual da sua produção. Ou seja, o camponês ia lá, ele pegava um pedaço de terra do nobre e produzia. Se ele tivesse que pagar a talha, ele teria que, ele produziu, vamos supor, 100 quilos de trigo. Ele teria que, sei lá, dar uns 10 a 20 quilos de trigo pro nobre. Às vezes até menos, né? Dependendo do nobre. Às vezes até um pouco mais, dependendo da situação. Tá havendo uma guerra ou coisa assim, mas raramente os nobres mantinham taxas de talha muito altas, uma vez que isso comprometeria a própria sociedade que vivesse no feudo dele e, por consequência, comprometeria a produção de riqueza que poderia ir para ele no futuro. Então, era muito raro uma cobrança alta de taxas de talha, mas a talha é percentual de produção, independente de quanto seja esse percentual. A talha é sempre cobrada em cima de percentual de produção. Corvéia é o que chamamos de servidão. É quando, por exemplo, temos o camponês aí novamente. Ao invés de ele pagar uma parcela da produção dele pro nobre, ele vai ter 2 dias da semana, por exemplo, ou um dia da semana, que ele vai 1 ou 2 dias da semana que ele vai trabalhar pro nobre. Isso poderia ser trabalhar nos campos que seriam destinados somente ao nobre, ou fazer algum servicinho pro nobre mesmo dentro do castelo. De repente, cuidar da limpeza do castelo, cozinhar para ele, cuidar de alguma coisa lá dentro. Isso é a corvéia, a servidão, quando você paga com trabalho e não com produção. Agora, o que eu falei aqui é mais ou menos verdade. Dificilmente
um camponês ou quem quer que seja trabalharia mais de 2 dias por corvéia pro nobre, porque mais que isso iria comprometer a capacidade de sobrevivência dele. Então não é esperado que uma corvéia seja maior que 2 dias de trabalho, às vezes até menos, isso por semana, né? E aí vocês entendem, aquele que pagava com corvéia era considerado servo. Aquele que pagava com talha não era considerado servo, porque o que pagava com talha não estava servindo o nobre diretamente, ele estava pagando permanência na terra, no uso da terra, parcela da produção, o famoso meieiro, como conhecemos aqui no Brasil, e não o servo. Visto isso, que eu já expliquei aqui as 2 taxas que iam pro nobre em si, que o plebeu, o outro lá, o que quer que seja, pagava para poder permanecer vivendo no feudo, produzindo nele, temos as outras taxas aqui, que no caso nós temos a banalidade. Banalidade é uma forma de... não é uma taxa que é pagar pro nobre em si, mas tipo, por exemplo, tem o padeiro da Vila do Feudo, tem o moleiro da Vila do Feudo. Moleiro é o cara que moe farinha no moinho. Vamos pensar no moleiro, é mais fácil. É tipo um percentual do que vai ser moído você deixa pro dono do moinho. Em troca ele vai moer o trigo para você e transformá-lo em farinha. Ou seja, não é uma tarifa pro nobre, coisa assim. Mas é pago ao dono do moinho, e muitas vezes o dono do moinho não é o funcionário que trabalha lá. Sim, mas ele também muitas vezes não é o nobre. E às vezes pode até ser o nobre, mas ainda assim você não está pagando por usar as terras do nobre, você está pagando por usar um serviço, no caso da banalidade. É o preço de se usar um serviço. Compreendido isso? E aí nós podemos ir para o dízimo, que é a tarifa da igreja, que geralmente é 10% daquilo que fica para você. Sim, a igreja também tinha que sustentar. E na época, por ela ter mais poder do que tem hoje, ela cobrava dízimo para poder manter suas estruturas funcionando, né? Para poder alimentar os padres, bispos, todo o clérigo aí, e ainda poder promover suas obras e ações. O dízimo, como eu falei antes, era 10% da produção que ficava para o outro aí que não fosse um clérigo ou um nobre. Então, isso é uma tarifa para a igreja. Além disso, temos aqui a mão morta. A mão morta é uma coisa meio curiosa, porque, sim, as pessoas pagavam para morrer e serem enterradas. Que nem hoje. Acho que a maioria das pessoas aqui não sabem, mas sabia que você tem que pagar uma taxa pro cemitério para você poder enterrar algum parente nele? Ou para poder fazer manutenção dos túmulos e coisa assim? Então, a mão morta, na verdade, é meio que uma tarifa disso e junto com uma tarifa de transição. De transição porque, por exemplo, imagina que o camponês lá morreu e ele tinha filho. Um filho até poderia ficar com a casa dele, mas ele tinha mais de um, que iam passar a ser pessoas a mais na terra do nobre. Era meio que uma tarifa pra autorizar o cara a ficar na terra. Esse cara a mais aí. Aqui o cara teve mais de um sucessor, né? Mas, novamente, mão morta, a gente costuma acreditar, era um valor exploratório, exorbitante. Na verdade, não era esse valor todo. Aí agora que eu falei dessas taxas aí existentes no feudalismo, das que eram e das que não eram para o senhor feudal em si, vamos falar sobre essa última coisa, que era a primeira noite. Muitas vezes costumamos ouvir histórias de que na Idade Média, os nobres, os reis ou coisa assim, tinham o direito à primeira noite com a dama de um plebeu. Caso ele se casasse, ele teria que pagar este tributo. Porém, o que podemos dizer é que não vou poder falar que isso não existia, ou também não vou poder falar que isso era uma coisa comum, porque, de fato, até existiu, mas era uma coisa relativamente rara. Mesmo porque as pessoas durante a Idade Média eram cristãs, pelo menos a maior parte do período medieval predominou o cristianismo, e o cristianismo era completamente contra adultério e qualquer lei que promovesse tal ação. Então, acontecia em alguns feudos específicos, mas como eu falei aqui, era em alguns feudos específicos. No geral, isso não era uma coisa comum, pelo próprio cristianismo em si. Então, isso é uma coisa um tanto quanto mistificada, sabe? Para falar que era um período das trevas. Não que não acontecesse, mas assim, não era o normal. E agora você está se perguntando, mas Docas, existiam pessoas que viviam nos feudos e que não tinham produção, por exemplo, para pagar uma porcentagem de produção, ou que não pagavam em servidão, que provavelmente pagavam em dinheiro mesmo para viver, alguns mercadores endinheirados, por exemplo. Sim, e eu não lembro qual era o nome dessa taxa que eles pagavam, mas quando eles pagavam taxa em dinheiro, eles não teriam que pagar em produção ou em trabalho. Então, basicamente, a pessoa poderia pagar em dinheiro, em produção ou em trabalho as taxas para o senhor feudal para poderem viver no feudo. Outra coisa interessante ressaltar é que existiam essas taxas todas, existiam muito delas, algumas poderiam parecer abusivas, mas assim, lembra que eu falei? Os plebeus da vida aí, eles eram pessoas livres, eles poderiam, se eles bem entenderem, pegar o cavalinho deles ou a vaquinha deles e sair carregando as coisas deles de lá do feudo para ir para outro lugar, se
se sentissem mal com como estavam as coisas lá dentro. Então, a gente tem uma impressão de muitos abusos no passado, mas as pessoas tinham a liberdade de sair de lá. É que muitas vezes, para elas, compensava o estar lá em função de segurança, de, sei lá, uma estrutura já montada, coisa assim. Mesmo porque é importante ressaltar que o nobre só tinha a terra porque ele protegia ela. Ele era dono porque ele se fazia capaz de se manter dono dela, protegendo ela de outras pessoas. Então, para muita gente, não era conveniente a ideia de sair de lá e viver no meio do nada e correr o risco de ser atacado. Então, sim, isso é um detalhe interessante. Eles pagavam meio que aceitando essa ideia da necessidade de estar lá. Mas eles não tinham a necessidade real de estar lá. Eles poderiam, se assim desejassem, sair de lá. Poderiam ir para territórios vazios. E em nenhum momento, eles, mesmo que saíssem do feudo, eles seriam vistos como propriedade daquele nobre. Imagina que o camponês saiu do feudo A e foi pro feudo B. Em nenhum momento, o senhor do feudo A ia cobrar alguma coisa dele enquanto ele estivesse no feudo B. Só por ele ter nascido no feudo A. Então isso é uma diferença muito grande em relação ao hoje consideramos como impostos, porque se você for cidadão brasileiro e for morar e trabalhar em outro país, você vai ter que pagar impostos ao Brasil ainda. Não se iluda, o governo brasileiro te considera uma propriedade dele, um escravo dele. O senhor feudal não considerava assim. Ah, mas havia escravidão na época. Então, vai ter um outro vídeo explicando melhor esse negócio de escravidão na Idade Média. Mas não será por hoje. Então, nobres amigos, se gostaram, por favor, deixem seu like, espero que tenham compreendido tudo aí. Obrigado e até a próxima.